Amém, amados. A graça e a paz do Senhor seja com todos nessa noite. Amém? Bênção, bênção poder estar aqui. Bênção poder trazer um pouco da palavra hoje, compartilhar com vocês. E bênção maior é saber que eu sou fruto deste lugar. Amém? Eu fiz parte da implantação dessa igreja. Para vocês terem ideia, né? E aí quando o Ian compartilhou comigo esse dia, né, para a gente estar trazendo a palavra, eu disse, para mim vai ser um prazer, né, voltar aonde eu recebi a palavra, voltar aonde foi implantado, né, por minhas próprias mãos, junto com o pastor Alfeu e junto com a equipe que estava aqui na época, né, e foi tão lindo o que Deus fez, né? Eu já tinha... Na época, eu congregava na 13 de maio, Igreja Presbiteriana do Brasil, 13 de maio, e nós viemos de lá para cá por causa que aqui no bairro Augusto Franco tinha, eu acho que em torno de 6 a 8 famílias, né, que se congregavam lá na 13 de maio e era do bairro Augusto Franco. E surgiu, né, na época, o pastor Luiz Carlos Sinta, agora falecido, né, ele aceitou e enviou o presbítero, na época evangelista, né? Era Alfeu, na época era evangelista, depois se tornou pastor pela igreja, agora essa denominação aqui. E aí nós viemos. Hoje eu sou casada, né? Tem uma foto aí da minha família. Eu sou a Juliana, sou de Paulo Afonso, Bahia, né? Sou casada com o missionário Rick. Tenho 2 filhos, o Jonatas e a Rebeca. O Jonatas de 13, vai fazer 13 mês que vem. A Rebequinha tem 10 aninhos, né? Só tem tamanho, mas a idade é de 10 anos, né? Minha princesa. E nós estamos no campo missionário, trabalhamos com Jocum. Eu já estou na Jocum faz 21 anos esse ano, né? Que eu me lancei no campo missionário. E de lá para cá, assim, só papai me abençoando, né? Com frutos a parte da minha família. Na época eu era solteira e aí fui construindo minha família. E nós somos casados para sempre, né? Trabalhamos também com o Ministério Casados para Sempre, para quem não conhece ou quem já ouviu falar, o 2 igual a 1, o MMI, né? Também conhecido como MMI. Eu e meu esposo trabalhamos com Casados para Sempre também, né? Já desde 2011 nós estamos trabalhando com Casados para Sempre. E trabalhamos também na Jocum aqui em Aracaju. Na época, em 2001, eu fui fazer minha TED, né, na Jocum aqui de Aracaju. Eu congregava aqui com o pastor Alfeu. Na verdade, eu era da 13, congregava na 13, mas como nós nos tornamos uma congregação e abrimos esse templo aqui, começamos o trabalho aqui. Automaticamente eu morava com minha tia e eu morava aqui no Augusto Franco, então somei ao trabalho que estava sendo implantado aqui, né? A gente entrava no acordo, de manhã a gente vinha para a escola dominical aqui, ou às vezes ia para a escola dominical lá e à noite vinha para cá, a gente sempre entrava no acordo. Por fim, teve um período que eu permaneci só aqui mesmo por causa das necessidades. Havia a salinha das crianças, então a gente trabalhou com a sala das crianças, depois com os adolescentes que surgiram. E aí nós trabalhamos também com a questão de dança, do louvor, né? Faltava ministério de louvor. Eu vivi a implantação dessa igreja. Então, na época, para mim era tudo novo, mas ao mesmo tempo era um despertar daquilo que Deus já tinha para a minha vida. E eu não sabia, não entendia muita coisa, né? Mas foi quando o papai me foi fortalecendo, me mostrando algumas coisas, a sede pela evangelização, a sede em construir o trabalho, em ver o trabalho crescer, em ver as crianças desenvolvendo o conhecimento da palavra, em ver os grupos de adolescentes aqui da igreja crescer e conhecer também a palavra. Foi tão bom. E aquilo só foi ardendo mais no meu coração, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer a Jocum, a partir de um trabalho de 2 missionários que foram lá para a igreja e uma equipe de implantação de igreja também que veio dar suporte aqui. A Jocum é uma agência missionária, né? Vocês já ouviram falar, já tiveram um tempo com o Ian, com a Evelyn, né? E alguns que vieram aqui.
É uma agência missionária e nós trabalhamos com implantação de igrejas, com treinamento, com evangelismo, trabalhamos com jovens, trabalhamos com escolas, com adolescentes, crianças. Então, assim, a gente envolve um todo. E, na época, eu fui sendo despertada por a equipe também de implantação de igrejas que veio realizar a parte prática aqui, final de semana. Como ia ver aqui, eles passavam domingo aqui conosco e a gente saía, fazia a evangelização do bairro, desenvolvia trabalhos evangelísticos, culto ao ar livre. A gente muitas vezes fez culto aí na frente da igreja, muitas vezes a gente fez lá na praça principal. Então, assim, foi um trabalho muito rico, foi muito bom e próspero. Deus prosperou muito naquele tempo. E nós vimos frutos. E foi quando Deus me levantou para ir para Jocum, conhecer Deus mais ainda. Eu fui fazer minha TED em 2001 e em 2001 para cá eu fiquei em missões, procurei o pastor e disse: pastor, olha, é isso, me encontrei e é ali que eu vou permanecer. E ali eles só me abençoaram cada vez mais, me enviando para fazer. De lá até 2006, eu trabalhei desenvolvendo aqui, trabalho com treinamento, trabalho com crianças, trabalho com teatro e dança. Depois eu fui para o Amapá, eu fui para a África, morei 6 meses na África, em Guiné-Bissau. Durante esses 6 meses foram um tempo assim, ricos para mim, porque foi um tempo, como eu trabalho com a escola de treinamento discipulado, nós fomos reimplantar uma escola em Guiné-Bissau, que fazia 6 anos que não tinha a escola ali na base de Jocum, em Guiné-Bissau. E nós fomos especificamente para Gabo, uma cidade que fica a 4 horas de Bissau, que é a capital, em Guiné-Bissau. Ali nós fomos reimplantar essa escola de treinamento discipulado. Eu passei 6 meses e foram tempos assim ricos, maravilhosos, onde Deus me fez experimentar mais da graça soberana dele. A graça superabundando na minha vida, através do trabalho com as mulheres ali. Muitas mulheres sedentas, muitas mulheres sem identidade, muitas mulheres assim, vazias e sedentas ao mesmo tempo. Vazias da identidade dela, de quem elas eram, e ao mesmo tempo sedenta em descobrir alguém que a amava, em descobrir que tem um Deus muito lindo, que ama elas e que cuida delas. E foi um tempo rico, muito rico para a minha vida. 2007 eu voltei, 2006 eu voltei de Guiné-Bissau e fui desafiada a implantar um trabalho, desenvolver um trabalho no Amapá, com treinamento discipulado também, com essa escola, que eu sou apaixonada e já trabalho há 18 anos agora, essa escola. E nós fomos para o Amapá, eu fui, ainda era solteira. Foi lá que nós demos o passo, foi quando eu conhecia já o Rick, ele veio trabalhar aqui, fazer a escola, treinamento discipulado dele aqui, em Aracaju, nós nos conhecemos, porém, eles voltaram para o Amapá para implantar uma base lá. Quando eu voltei da África, o papai disse: olha, filha, não é mais aqui o teu lugar, eu vou ter que levantar os teus pés. E foi quando Deus falou ao meu coração, quando eu estava em Guiné-Bissau, que ele estaria fazendo coisas diferentes. Mas eu não imaginava. E quando eu cheguei aqui, havia uma necessidade muito grande de ir para o Amapá trabalhar com essa escola de treinamento. Eu fui, e lá foi quando nós desenvolvemos. Na verdade, nós já estávamos de amizade especial, eu e o Rick. Daí nós noivamos e casamos em 2007. De 2007 até 2016... nós ficamos no Amapá. O meu esposo é do Amapá. Ele nasceu lá, a família dele é toda de lá. Nós ficamos trabalhando com Jocum durante 9 anos e meio, no estado do Amapá. Quando foi em 2016, o papai disse assim: filha, agora é tempo de vocês saírem daqui. Estou levando vocês de volta para a base de Aracaju, para vocês agora trabalharem, restaurarem alguns ministérios que estão precisando. Aí volta nós de lá do Amapá para cá, para Jocum, Aracaju, para trabalhar e desenvolver, somando com a base de Jocum, Aracaju aqui. Atualmente, meu esposo está liderando a base de Jocum aqui em Aracaju e eu
estou junto com ele nesse desafio, né? Atualmente nós lideramos a base da Jocum aqui em Aracaju especificamente, né? Temos um concílio, mas a liderança à frente é ele. E assim, como tem sido maravilhoso viver em missões, né? Falar de missões, poder trazer um pouquinho daquilo que Deus tem feito, que fez na minha vida, a partir desse lugar, tão pequenininho, aparentemente, né? Como que você pode? Já saí daqui, já fui para a África, já fui para a Venezuela, já passei para o Cabo Verde, já fui para Senegal, já fui para a Gâmbia, em África também. Então, assim, pisar em outros lugares, voltar para cá de novo, né? E nos lançarmos. Poxa, como que pode? Né? Às vezes a gente fica pensando, às vezes a gente consegue achar ou definir missões só na questão do ser levantado os pés para tão longe. E eu estou aqui de novo, em Aracaju. Amo esse lugar, amo esse estado. Eu sou baiana, sou de Paulo Afonso, Bahia. Mas eu me considero sergipana de coração. Então, enquanto eu estiver em Sergipe, eu sou sergipana. Eu vou abençoar essa terra, eu vou orar por essa terra, porque foi aqui e é aqui que papai me quer agora, nesse exato momento. Então, com o mesmo coração que eu estava frutificando lá em Guiné-Bissau, lá em Senegal, lá em Cabo Verde, lá em Gâmbia, lá em Venezuela, eu estou frutificando aqui, aonde papai me trouxe novamente e me mandou permanecer para frutificar. Isso é missões. A começar disso, eu quero que vocês comecem a entender a partir daí, né? Porque nós vamos falar um pouquinho disso, realmente do ir, do que é esse id, para qual é a necessidade, qual é o propósito de Deus em nos enviar a fazer missões, em nos convocar, em nos convidar a ser missionários, a darmos passos, a não pararmos de evangelizar, certo? A não pararmos de proclamar esse evangelho, que é o poder de Deus. Então, é Ele, aonde eu estiver, eu não posso parar de proclamar a palavra. Eu preciso fazer missões, continuar com o mesmo coração. Se eu vou, se eu estou investindo, se eu estou orando, eu estou com eles. Eu estou fazendo missões. Amém? Então, eu queria que vocês abrissem lá na carta aos Romanos. Nós vamos falar um pouquinho dessa carta. Ele, para quem, assim, não tem muito claro, é uma carta missionária, que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu essa carta, e é uma carta missionária. Então, por que nós vamos falar do livro de Romanos hoje? Vamos pensar um pouquinho a respeito do livro de Romanos hoje, porque exatamente é uma carta missionária, e é exatamente o que nós precisamos pensar, porque Deus nos convida, na verdade, a fazer missões. Por que nós precisamos fazer missões? Qual o propósito? E eu queria que nós pensássemos nessa noite a esse respeito. De qual o propósito que precisamos fazer missões. Tem um vídeo, obrigada, princesa, obrigada. Tem um vídeo que vai falar a respeito do que é ser um missionário. Eu queria que vocês assistissem esse primeiro vídeo agora, e depois a gente volta para a carta de Romanos. Tá bom? No princípio, Deus criou o homem à sua própria imagem. Ele caminhou com o homem no entardecer do Éden. Mas o pecado interrompeu esta união. Então Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém disposto a dizer não ao status quo, não ao sonho da riqueza, a deixar suas famílias para voar para terras distantes e aprender um idioma que nunca ouviram, a andar em ônibus lotados, nas costas de camelos, alguém que durma em qualquer lugar, coma qualquer comida,
suporte o calor e lute contra o frio, com um sorriso em seu rosto, só para levar o Evangelho para um povo que não é o deles. Então Deus criou um missionário. Deus disse: porque a seara é grande, eu preciso de alguém pronto a semear a semente, arar a terra, regar a semente e colher a colheita que está madura. Alguém para ir treinar, para multiplicar as colheitas e responder o chamado e pagar o preço. Então Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que seja um servo radical de todos, assumindo o trabalho mais baixo, lavando os pés dos pobres, cuidando dos doentes e limpando suas feridas. Eu preciso de alguém para visitar o prisioneiro, que cuide da viúva e do órfão, que sente na poeira como uma criança e lhes conte que elas são amadas. Então Deus criou o missionário. Deus disse que ele precisava de alguém que acreditasse que os olhos cegos podem ver e pés mancos podem andar e que os mortos podem viver novamente. Alguém que orasse por longas horas e intercedesse através da noite, por gemidos inexprimíveis de súplicas, para que uma alma possa ser salva. Deus disse: eu preciso de alguém honesto e corajoso, cheio de graça, misericórdia e compaixão, livre do medo e passividade, caminhando em verdadeira identidade, alguém ardendo com amor, cheio da verdade, alguém que radiantemente reflita a glória de Deus. Então Deus fez o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que dirá sim antes de ser perguntado. Alguém que iria a ilhas distantes, desertos remotos, cidades do interior, nações fechadas, vizinhos próximos e universidades prestigiadas para alcançar o inalcançável, que escalaria qualquer montanha e superasse qualquer obstáculo. Porque como eles iriam crer nele, se nunca ouviram a seu respeito? Como ouvirão a não ser que alguém pregue? E como pregarão a não ser que sejam enviados? Então Deus fez um missionário. Deus fez um missionário, né? E quem é o missionário? Eu queria que nós lêssemos a carta aos Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do 18 ao 32. Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32. Diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos sem seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos,
e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolenes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Papai, muito obrigada por essa noite. Eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra. E eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que seja conosco nessa noite, nos conduzindo, nos dando entendimento e discernimento da tua palavra que já foi falada. Ó Deus, abre os nossos corações e a nossa mente. Fale aos nossos corações nessa noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Bom, aqui é uma carta que Paulo escreveu. O apóstolo Paulo não escreveu essa carta aos Romanos, certo? O apóstolo Paulo, ele precisava que a igreja de Romanos o conhecesse. É uma carta missionária. O apóstolo Paulo, ele estava no finalzinho da sua terceira viagem missionária e ele ansiava em pregar o evangelho à Espanha, aos espanhóis. Ele ansiava chegar até a Espanha. Ele tinha sede. Por que Paulo tinha tanta sede de pregar o evangelho para esses homens? Segundo a carta aos Romanos, certo? Que não foi escrita pelo próprio Paulo em si, essa carta de preparação a uma visita, Paulo escreve essa carta aos Romanos com um propósito, tá? Paulo escreve essa carta aos Romanos porque ele precisava ser conhecido na igreja de Roma para levantar sustento e chegar até os espanhóis. Então, o que ele faz? Eu preciso que eles me conheçam para que eu consiga levantar sustento e chegar até a Espanha, aonde eu quero pregar o evangelho. E daí, Paulo vai destrinchar essa carta, tá? Mostrando a necessidade dele ir até os espanhóis pregar o evangelho. Esse é o propósito, um dos propósitos da carta. Então ele já está no final da sua viagem, da terceira viagem, e Paulo entendia que devia ir à Espanha, mas precisava do apoio de uma igreja para sustentar a ida deles até lá. Porém, Paulo era conhecido pelos romanos, os judeus especificamente, na igreja de Roma, como um homem que era apóstata das leis de Moisés. Porque Paulo foi convidado por Deus, foi levantado por Deus para pregar aos gentios. E foi aí onde o próprio apóstolo Paulo entendeu a graça soberana. Né? Ele entendeu que após a vinda de Cristo, já existia coisas que não precisavam mais ser feitas. Mas pela graça havia salvação em Cristo. E era isso que ele pregava aos gentios.
Só que os judeus, eles achavam o quê? Que ele estava apostatando de toda a lei de Moisés. Ele achava que não precisava, como o próprio Paulo estava quebrando algumas leis. Por exemplo, os judeus acreditavam que para ser, para ser aceito como cristão, ele precisava, por exemplo, ser circuncidado, certo? E Paulo disse que não precisava mais fazer a circuncisão. Pela graça sois salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Essa palavra que ele estava pregando aos gentios. E aí agora, ele escreve uma carta à igreja de Romanos, onde a maioria da igreja eram judeus, e que o pouco que conhecia dele era esse homem que estava apostatando da lei de Moisés, que estava pregando contra a lei de Moisés, contra alguns princípios, E ele era acusado de levar os gentios para a igreja sem a circuncisão. Era uma das acusações que Paulo sofria. Sem o requerimento da lei, sem a exigência da lei. Então Paulo dizia, não é preciso ele se circuncidar. Se ele aceitar Jesus pela fé, pela graça ele é salvo em Cristo. E aí, ele sabia que ele ia ter que responder muitas perguntas naquela igreja. Ele sabia que ao chegar na igreja de Romanos, tinha um questionário de perguntas a serem feitas para ele como missionário. Para que ele fosse aceito pela igreja e investido, para que a igreja investisse nele. É como se eu chegasse aqui para vocês conhecessem uma parte da minha história e eu tivesse que convencer vocês a me sustentarem, porque eu queria, ir até a China ou até a Coreia, por exemplo, Mas aí tinha uma série de questionamentos que eu iria precisar responder para vocês, porque uma parte da minha história vocês conheciam, ouviam falar de mim, mas não andaram comigo, não entendiam diretamente. Aí o que ele fez? Ele resolveu escrever uma carta antes dele chegar até lá, a igreja de Roma. Ele decidiu escrever. E nessa carta, foi quando ele detalhou algumas coisas, Paulo sabe que a igreja de Roma irá encontrar, lá ele iria encontrar inúmeros judeus, como eu falei para vocês. Daí ele escreve essa carta aos romanos, contando por que ele quer ir até a Espanha pregar o evangelho de Jesus Cristo. E aí ele destrincha na carta aos romanos, nesse início que eu acabei de ler, porque ela é rica, essa carta ela é rica. Ele destrincha 3 coisas que eu queria trazer para nós aqui, para nós pensarmos a necessidade, a importância de nós irmos e pregar o evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo. E eu queria que vocês prestassem bem atenção no que ele vai trazer nesses pontos que nós acabamos de ler. A primeira carta é a revelação de Deus na humanidade através da natureza. Paulo, ele revela Deus no capítulo 18 e 19 até o 20, ele vai revelar a natureza de Deus, a ira de Deus. Aí ele vai mostrar primeiro que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Eles conhecem a verdade, mas eles preferem viver a injustiça. Aí ele diz, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus manifestou a glória dele aos homens. É isso que ele está dizendo aqui. Ninguém não tem como dizer que não conhece, porque foi revelado. Aí, no 20, ele diz, porque os atributos invisíveis. O que são esses atributos? As qualidades de Deus. As qualidades de Deus, assim o seu eterno poder, o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O que Deus quer trazer? O que Paulo quer trazer com isso? Quer trazer com isso que Deus se revelou desde a criação do mundo através das suas qualidades, tá? Das suas qualidades, através
da sua manifestação, quando ele fala do poder, do seu poder eterno, no 20. Assim o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, pela criação. Existe um Deus e que todos nós vamos prestar conta. A criação do Senhor revela a sua glória. É isso que ele está dizendo no versículo 20 aí. Claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A criação. Pássaros, árvores, ser humano, a criação do Senhor revela a sua glória. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. É impossível o ser humano não saber que existe um Deus tão grande a partir da revelação da sua criação. É isso que ele está dizendo. É impossível. Porém, ele vai dando continuidade. Tais homens, por isso, indesculpáveis. Eles não querem saber. Eles sabem que existe uma criação, eles sabem que existe um Deus, eles sabem que existe alguém que criou, porém eles querem viver conforme as suas próprias escolhas, as suas próprias decisões, seus próprios prazeres. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Ele traz essa ênfase. Então, a revelação de Deus na humanidade é através da natureza. Deus se revela através da natureza. E o que o apóstolo Paulo quer dizer é que esses homens aqui, que ele está querendo pregar lá na Espanha, tá? Eles não são inocentes. Eles são conhecedores. Ele conhece que tem um Deus. Ele conhece que tem um Deus que o criou. Ele conhece a glória do Senhor que foi revelada nos pássaros, na criação, nas emoções, na mente, no raciocínio, e nós vamos falar agora mais na frente, no raciocínio, nas emoções, no físico, um Deus que se revelou, alguém que criou, alguém que amou, alguém que fez aquilo por amor. Eles sabem disso. E é o que o apóstolo Paulo quer trazer nessa carta, mostrando que aquelas pessoas que ele quer pregar, elas não são inocentes, elas são conhecedoras de que tem um Criador. Porém, elas escolheram viver na vida em que elas estão. Aí, mais na frente, o apóstolo Paulo, ele traz, né? Por isso Paulo quer ir à Espanha, porque a humanidade é cheia de ídolos. Porque a humanidade se entregou, como ele fala aqui, eles preferiram, trocaram a verdade pela injustiça. Eles sabiam que era a verdade, mas eles escolheram viver a injustiça. Aí no 21, mais na frente, tendo conhecimento, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Tendo conhecimento, não glorificaram, nulo nos seus raciocínios. As conclusões diversas contra a revelação de Deus, o intelecto, o coração, eles escolheram, portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram, escolheram não glorificar Deus, nem lhe dar graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Eles preferiram fingir que não conheciam, para viver os prazeres do mundo, para viver os prazeres da carne. Se tornaram nulos a um Deus que o criou completamente, totalmente. E eles sabiam que existia um Deus, mas eles escolheram fazer ídolos. Eles escolheram viver nulos, como seria a palavra? Seria cauterizados, uma mente cauterizada. Eles escolheram. Prosseguindo, eles, na verdade, no versículo 21, eles mostram claramente, eles escolheram rejeitar a criação. Eles rejeitaram Deus. Foram a escolha deles. O primeiro passo foi a revelação. Deus se revelou no capítulo 21 e mostra e diz que ele se revela na sua criação.
no capítulo 20, no versículo 20, perdão. No 21 ele mostra a rejeição do homem para com ele. Prosseguindo no 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Por que inculcando por sábios? Naquela época, os romanos eles tinham muito conhecimento dos homens teólogos, né, da teologia. E nesse conhecimento, eles acharam que quanto mais tinham homens, que assim, quanto mais conhecimento tinha, era quanto mais perto de Deus eu vou chegar. Para eles eram essas crenças. Quanto mais conhecimento, era meio que mais santo. Certo? E eles deixaram aquele conhecimento tomar conta do seu coração, a ponto de se tornarem, como ele diz aí, inculcando-se por sábios, tornando-se loucos. Levaram um conhecimento exagerado para sua mente e abraçaram de tal forma aquilo, a ponto de enlouquecerem. A ponto de levar com que, se eu fosse mais conhecedora das histórias, das leis, das teologias da época, mais próximo de Deus, do Criador, eu estaria. Chegou a ser construído isso naquela época aos romanos. Então havia uma idolatria até a própria lei, havia idolatria até o próprio conhecimento. Foi aí onde eles saíram de ser sábios e se tornaram loucos. Prosseguindo, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, eles rejeitaram. A rejeição. Houve a apresentação de um Deus, da sua criação. Agora houve a rejeição do homem. E agora nós vamos entrar na retribuição. O que eles retribuíram? E mudando a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem de homens corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Naquela época, amados, eles eles idolatravam homens, eles idolatravam animais, eles idolatravam os governantes daquela época, eles idolatravam as aves daquela época. Era uma idolatria assim, terrível. Né, na igreja de Roma, naquela época que o próprio Paulo, por isso que ele traz essa questão do homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis, porque existia idolatrias, existia sexo com animal, existia sexo de homem com homem, existia sexo de mulher com mulher, existia homem idolatrando ao próprio líder do governo. Havia algo terrível que estava acontecendo naquele período, naquela época. E que aí eu paro um pouquinho, eu estou falando da época aqui do livro de Romanos. Mas pensa um pouquinho na nossa época. Nós vamos voltar para cá, para a nossa época. Tá? Eu estou falando um pouquinho de como era ali, porque Paulo estava escrevendo esses detalhes aqui nessa carta. Porque era o que estava acontecendo naquele processo, naquele tempo. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança à imagem desses homens. Por isso, Deus entregou tais homens. Aí entra a retribuição de Deus. O que Deus fez com tudo isso? Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando, servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus, ele retribuiu. Ele disse simplesmente a eles, ok, é isso que vocês querem? Então seja feita a vontade de vocês. Foi isso que Deus fez. Ele retribuiu a eles. Ele permitiu o homem. Ele entregou tais homens, como ele diz aqui. Por isso Deus entregou tais homens. Aí, no 24 ele fala, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência. Ele fala, no 26, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural em relações íntimas por outro, contrário à natureza, mulher com mulher, é aí que fala. Semelhante os homens também, deixando o contrário natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, mais uma vez, ele os entregou a uma disposição mental reprovável,
para praticarem tais coisas convenientes. Deus disse: seja feita a vontade de vocês. Vocês querem viver assim? É assim que vocês vão viver. Essa era a igreja de Romanos. Paulo está escrevendo essa carta aqui, ele está trazendo a realidade. E está mostrando que existe um povo judeu, existe um povo gentil, mas que os dois são a mesma coisa. Porque praticam e fazem as mesmas coisas. É isso que ele está trazendo aqui na carta aos Romanos. Ele está dizendo: vocês defendem tanto os judeus, né, que são na lei de Moisés, porém os próprios estão vivendo dessa forma. E os próprios gentios estão vivendo dessa forma. E ele mostra aí como que está a igreja de Romanos. Os que deveriam estar vivendo na lei, que se é a lei, então deveria estar vivendo a lei, ele mostra que não está. Olha a bagunça que está, olha o que está acontecendo aí no próprio meio de vocês. Olha dentro da igreja, olha só. E aí ele traz só essa visão ampla para que para que ele fosse conhecido, para que as pessoas soubessem que ele não estava indo para um lugar desconhecido, para que as pessoas soubessem que ele sabia onde ele estava indo e ele só queria ser conhecido, para que as pessoas investissem nele e enviassem ele para a Espanha. Aí vem a perguntinha, aí vem a retribuição de Deus. Então ele entregou: seja feita a vontade de vocês. Ele entregou a vontade deles. Vem a rebelião, né? Eles sabem que tem um Deus, mas não reconhecem, preferem permanecer e viver as suas vidas conforme a sua vontade. Aí é onde entra, e o que eu quero trazer para nós, como o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a igreja de Romanos. Por que precisamos fazer missões? Paulo está aqui trazendo a carta aos Romanos. Ele está escrevendo uma carta para ser conhecido, para dizer que ele conhece a história da igreja, para saber como ele está, e que quer que a igreja conheça ele como apóstolo. Como alguém que está chegando para ser conhecido, sim, que está disposto a responder as perguntas, porém ele quer mostrar que ele está conhecendo, que ele sabe onde ele está indo. Que ele sabe o que a igreja está vivendo nesse processo. Para que eles pudessem saber quem eles estavam recebendo, ou que eles iriam receber. E aqui é uma carta missionária, para quê? Para que ele pudesse ser conhecido e pudesse levantar sustento e chegasse até a Espanha. Para poder falar a esses homens aqui, a essas pessoas que estavam assim. Aí eu trago para nós hoje. Por que precisamos pregar o Evangelho? A humanidade está cega, está perdida e é impotente para fazer alguma coisa. Ela não quer e não pode fazer nada. Às vezes a gente diz assim: as pessoas estão aí, elas conhecem, mas elas não querem. Será que realmente é? Muitos, realmente, como diz a palavra aqui, elas conhecem a criação aí. A glória de Deus se revelou em tudo que é. Mas a importância de se pregar a essas pessoas, a importância de levar isso que o apóstolo Paulo, a importância de ir até elas e conscientizar elas, e tirar elas desse lamaçal do pecado e trazer para o reino da luz. A importância de levar algo que vai libertar elas, que é a palavra. E só o poder da palavra, só o próprio Deus vai transformar, porque a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o próprio Deus. Não somos nós. Nós podemos falar aí, porém quem convence o homem do pecado é Deus. Mas precisa ser pregado, precisa ser levado o Evangelho, precisa ser insistido a muitos que estão perdidos nessa vida como aqui, como os romanos estão. Entregues por causa de crises familiares, por causa de crises emocionais, estão perdidos. Hoje a gente está vendo uma história de uma menina de 15 anos, linda, uma princesa, e está querendo firmar a identidade dela como: eu não sou mulher, eu sou homem. Linda, sabe por quê? Por causa de uma crise paterna e materna. Mãe que diz ser cristã, mas que trabalha 24 horas, dizer assim. Pai que não para em casa e vive traindo a mãe. Cadê a paternidade? Cadê a maternidade? A menina perdida encontrou amor aonde? No colo de uma outra amiga na escola. Aí eu digo: não precisa pregar para essas pessoas.
Não precisa pregar para essas meninas, não precisa trazer a verdade, o quanto o amor transforma, cura, sara. A importância de fazer missões é levar exatamente a verdade para essas pessoas. É gastar tempo, é levar o evangelho vivo, no poder, através das nossas vidas. Porque estamos tão envergonhados que não estamos tendo mais crédito no meio da sociedade. Porque não estamos dando testemunho da verdade, como deveríamos dar. E aqui o apóstolo Paulo está sendo ousado em dizer: eu sou testemunha de Cristo e quero ir, e quero pregar. Ele é tão ousado que ele diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Foi muita ousadia dele falar isso. Mas isso é para quem está pregando realmente, para estar vivendo realmente o evangelho. Para quem está, como foi falado aqui no vídeo, né? Pessoas que estão pagando preço a ponto de passar a madrugada orando, apresentando vidas, nações, pessoas, família diante do Senhor. Guerreando contra as hostes malignas. São esses tipos de pessoas que Deus está levantando. Somos nós, como filhos amados do Senhor, que fomos regenerados em Cristo e que temos a liberdade de receber da palavra esse coração quebrantado e entender o que ela traz, o que ela diz, para podermos levar a outros e outros serem libertos, curados e sarados. Quantas vidas, quantas pessoas. Gente, hoje eu conheço, eu tenho uma amiga que ela é psicanalista. Ela saiu da igreja, sabe por quê? Porque na própria igreja disseram que ela era lésbica. Na própria igreja, dentro da igreja, disseram que ela era gorda, ela era feia. Na própria igreja onde ela estava. E dali ela foi saber aonde morar com outra mulher. E ela teve amor e ela passou alguns anos ali com a outra mulher. Porém, o pai tinha um plano muito lindo, resgatador. E levou pessoas para falar do amor de Cristo. E esse amor transformou. Ela hoje é uma grande missionária em potência na mão do Senhor. Hoje é psicanalista, missionária. Está no campo fazendo missões, a coisa mais linda. E ver uma história dessa menina que está com 15 anos. Né, podendo ser transformada. Sabe por quê? Porque alguém falou do amor de Jesus para ela. Porque alguém perseverou. Porque alguém mostrou que há um Deus que liberta, que sara e que cura. Porque não foi entregue. Ela já está entregue às paixões mundanas. Mas tem um Deus que quer transformar. Mas tem um Deus que quer libertar. E Ele quer nos usar como filhos amados, como corpo, como pessoas que fomos regenerados. Nós fomos regenerados. E nós, como responsáveis dessa regeneração que recebemos, estamos assim, ó, face a face, tete a tete com o papai. Na presença, deveríamos estar. Pelo menos deveríamos estar. Se você não está, né, volte-se para Ele. Porque precisa estar. Nós guerreamos contra principados e potestades e precisamos estar assim, face a face com Deus. Entende? Aí Satanás engana, rouba, como hoje está aqui, essa humanidade que estava em Romanos existe hoje, a nossa realidade. Hoje o evangelho dentro do Brasil tem sido envergonhado por governantes aí fora, né? Muitos governantes se dizem cristãos e estão sendo comprados por merreca, mixaria, perdendo e envergonhando o evangelho, sendo envergonhados mesmo. E eu vejo eles como o próprio Pedro, quando Jesus disse assim: Pedro, irás me negar 3 vezes. Não, Jesus, não vou te negar, irás me negar 3 vezes. Presta atenção, né? E aí quando Pedro viu que aquilo aconteceu, quanta vergonha, quanta humilhação. Mas o que Jesus fez com Pedro? O que Jesus fez com Pedro? Restaurou aquele homem, né? E dele foi que a igreja nasceu. Ele fez algo e o evangelho prosperou e cresceu e cresceu e cresceu. Existe restauração, existe cura. Porém, Satanás está fazendo isso com a igreja do Senhor, bagunçando. E aí, trazendo para o campo missionário, nós precisamos pregar, mas nós precisamos ser testemunhas vivas do evangelho. Eu preciso, antes de abrir minha boca e falar desse evangelho, eu preciso viver o evangelho. Eu preciso ser o evangelho puro em mim. Em Aracaju eu estou e aqui eu tenho que ser testemunha.
Quando Deus tiver que levantar os meus pés para ir para qualquer outra nação, essa mesma testemunha que eu sou hoje aqui, eu tenho que ser em outra nação. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou ser em Aracaju. E quantos Deus colocar em minhas mãos para falar, para ser testemunha, eu preciso ser uma testemunha real, verdadeira, de Cristo em mim, através de mim. Porque é essa realidade que está aqui, que nós vimos através do livro de Romanos. E é por causa dessa realidade no mundo que Deus nos convida a pregarmos o evangelho a toda criatura. Aí você nos pergunta, por que precisamos? Por que precisamos pregar o evangelho? A humanidade está cega, está perdida. E é importante, para fazer alguma coisa, ela não quer e não pode fazer. Se não formos levar as boas novas, eles morrerão sem Cristo. Eles morrerão sem Cristo. Muitos estão sendo restaurados. Muitos que estavam na prisão, que foram soltos, foram restaurados, estão com grandes testemunhos e ministérios aí. Muitos que vieram dessas vidas que está aqui. Aparentemente parece que não tem solução, mas que ouviram e Deus transformou. E estão pregando o evangelho. Então nós, como cristãos, não precisamos viver a história deles. Só precisamos entender que fomos regenerados e estamos prontos para pregarmos. Mas para sermos essa testemunha viva do evangelho. Aonde Deus te colocar, você pode fazer alguma coisa. Você pode ser um missionário. Basta você levantar e dizer, eu vou fazer. Eu preciso fazer. Diferença. É no teu trabalho, faça diferença no teu trabalho. É na tua casa, faça diferença. Porque a tua casa te rejeita, ué, mas tu não é o cristão, a tua casa não pode te rejeitar. Você não é testemunha da tua casa? Por que tua mãe não te dá credibilidade, teus filhos não te dão credibilidade? Precisa dar. O evangelho começa a pregar ali dentro. E se aqueles que estão dentro da sua casa olham para você e não dão credibilidade a você, está faltando alguma coisa, está faltando Cristo em você dentro da sua casa. Volte-se a Cristo. Se converta novamente e pregue o evangelho para a sua casa. Não é pregar de falar, não. É de ser Cristo na sua casa. Seja Cristo na sua casa. Sua mãe vai ser transformada. Seus irmãos serão transformados. Seus filhos serão transformados. A partir da sua casa, vá para o seu trabalho ou para a sua vizinhança. A partir da sua vizinhança, vá aonde Deus destinar você. Mas não queira estar na África, onde você não consegue ser testemunha dentro da sua própria casa. Começa ali. Começa ali. Então seja um testemunho de Cristo na sua casa. Vou passar um vídeo agora, para a gente finalizar, a história da Andressa. Talvez você tenha conhecimento de quem é a Andressa, talvez você já viu a história da Andressa. Mas por que eu quero passar esse vídeo? Para a gente ter um entendimento que em pequenas coisas nós podemos fazer missões. Tá? Ah, eu não tenho ideia. Vou te dar uma série de ideias. Mas é um vídeo bem confrontante. Porque ele não quer que você viva o amanhã. Ele quer que você viva o hoje. O amanhã não existe. Quando chega o amanhã, não é mais amanhã, é hoje. Então não existe. E a Andressa vai falar um pouquinho do que nós podemos fazer como cristãos nessa chamada missionária. Solta aí, meu irmão. E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo
E lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe? Que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira, a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz linha de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por este nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que através do meu pequeno grupo deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias, isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. E você? Essa é a pergunta. Andressa tinha 14 anos de idade. Papai permitiu que ela fosse. O carro que ela estava indo para a igreja bateu, se chocou com outro carro e ela morreu. Com 14 anos de idade, a Andressa levou mais de 100 pessoas ao batismo. E você, quantas pessoas já levou a Cristo? Quantas pessoas você já levou? Isso precisa queimar no nosso coração, isso precisa nos inquietar, gente. Isso precisa, sabe, trazer algo que vai arder no nosso coração. A ponto de dizer, eu sou testemunha de Cristo. Eu preciso frutificar na minha casa. E se eu já estou frutificando na minha casa, eu já estou fazendo coisas lindas e grandes. Sabe, uma coisa que eu sempre trabalho dentro de casa é o seguinte: se os meus filhos falarem de mim, que eu sou uma mãe, que eu não dou testemunho, eu preciso voltar para Cristo, eu preciso vir, eu preciso entender o que está acontecendo. Começo de lá. E às vezes a gente coloca tanta desculpa, né, para fazer o que fazer.
Tantas coisas que ela fazia aí no seu tempo livre. Ah, mas eu não tenho tempo livre. É verdade. Se você for perceber, nem 1% da sua oração você consegue dar a Deus. E o que é 1% do seu dia? 14 minutos e 52 segundos. Você sabia? 14 minutos e 52 segundos. É 1% do seu dia, do seu tempo. Se você der 1% do seu tempo a Deus, você já vai fazer muita coisa. E o que eu queria trazer nessa noite, essa chamada missionária, Jesus, ele quer que nós sejamos o evangelho vivo. Nós sejamos Cristo vivo aqui na terra. Sermos testemunha viva. Para pregar a essas pessoas, como assim o apóstolo Paulo estava apresentando à igreja de Romanos, que existia e que ainda existe. Hoje eu vou ouvindo coisas absurdas, como eu vi essa semana. Pastores liberando outras pessoas que estão no homossexualismo para liderar a igreja. Pastoras que estão aceitando os seus maridos, tendo relação com homens e sendo casado com eles. Tantas coisas estão sendo assim abafadas e ao mesmo tempo aceitas. E era o que estava acontecendo aqui. Nós precisamos ser testemunha viva do evangelho. Nós precisamos. Aí eu finalizo com vocês. Em Romanos 12, 1 e 2. Vamos lá para Romanos 12, 1 e 2. No mesmo livro. Eu finalizo com vocês. Romanos 12, 1 e 2. Diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformes. Ai, normal, não é normal. Eu preciso ser testemunha de Cristo. Eu preciso pensar como Cristo. Eu preciso agir como Cristo. Eu preciso dar testemunho de Cristo. Não é normal, eu não posso me conformar. Eu não posso, se eu me conformar, eu não vou ser aceito no meu trabalho, eu não vou ser aceito na minha faculdade. Problema! Eu não estou nesse mundo para ser aceito por ninguém. Eu estou nesse mundo para glorificar o nome do meu Senhor, aonde eu estiver. Não é para ser aceito pelas pessoas do mundo, mas para ser aceito pelo meu Senhor e Rei. Esse é o meu propósito aqui na terra. Por isso eu preciso pregar, proclamar esse Cristo vivo em mim, em minha vida. E não me conformar, mas transformar por esse poder. Eu vivi uma experiência na África, onde eu estava dentro de um carro, e eu estava levando um missionário, um menino que estava fazendo escola, para a Tabanca que a gente estava. E aí o rapaz, a gente chegou na Tabanca, um amiguinho disse assim, Branca, ele me chamava de Branca, senta aqui nessa cadeira, Branca, que o carro vai chegar. E eu, achando que aquilo era gentileza, né? Tá, sentei na cadeira e esperei o carro chegar. Quando o carro chegou, sabe, parecia assim, um monte de gente, o urubu quando cai em cima da carniça, não é um monte de urubu assim? Puf. Pois é, foi assim que eu me senti. Todo mundo caiu assim em cima do carro. E eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí um rapaz disse assim, não. Se jogou nos dois bancos da frente do carro. Literalmente, abriu a porta e se jogou. Esse lugar aqui não, esse lugar é da Branca. Ela falou assim, esse lugar é da Branca. E eu falei, eu assustada, porque tudo aquilo estava me assustando. Como assim esse lugar é da Branca? Branca, vem, Branca, vem, Branca. Aí o meu amigo, que estava doente, já estava melhor, estava levando para a banca de volta. Ele entrou, africano. E eu entrei, aí o rapaz foi e fechou a porta rápido do carro, no banco da frente. Era um carro que devia levar umas 9 pessoas, chamado 7 Plus. E, coração acelerado, aí ele parou assim, na janela do carro e disse assim, a Branca, me dá um dinheiro para me comprar uma água. E na África me disseram, quando eu saí da base, disseram assim, não dê dinheiro para ninguém.
Porque eles acham que nós, brancos, temos muito dinheiro. Se você der dinheiro, eles vão acreditar que tem dinheiro. Então eu disse assim, amigo, o único dinheiro que eu tenho, eu só tinha uma moeda, era como uma moeda de R$1. Eu disse, mas eu não posso te dar. Eu falei assim para ele, eu não posso te dar. Aí ele olhou para mim muito chateado, muito irritado, abriu a porta do carro e disse assim, sai, Branca, sai do carro, agora, bora, sai do carro. E eu sentada ali no carro, sentada sem saber o que estava acontecendo, porque eu só tinha sido sincera com ele, sentada, e eu disse assim, Senhor, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu vou para Tabanca. Aí, foram segundos, meus irmãos, segundos. Chegou um outro rapaz, por trás assim, fechou a porta do carro. Disse assim, o que está acontecendo? Aí perguntou para mim, o que está acontecendo? Aí eu falei, amigo, é o seguinte. Aí eu peguei a moeda praticamente, é uma moeda de R$1, era como se fosse uma moeda de R$1. Peguei a moeda de R$1, praticamente, que não era R$1, era 1000 francs. E dei para o menino, disse assim, é o seguinte, a única coisa que eu tenho é essa moeda. Vai. Aí eu botei na mão dele assim, fechei a mão dele, né? E ele disse assim, Bupuribai. Ele disse, vocês podem ir para o motorista do carro que estava esperando a solução resolver ali. E mandou eu seguir. Meu coração estava acelerado, veio aqui na boca. Porque eu não sabia o que era. Estava em outra nação. Para mim era um amigo que tinha guardado um banco para mim. Mas que nada, era alguém que queria alguma coisa em troca comigo. Eu estava aprendendo ainda, estava na cultura ainda. E aí quando fechou a porta do carro, que o carro seguiu, um africano veio por trás de mim e bateu assim nas minhas costas. Branca, isso é África. Deus falou para mim assim, na mesma hora eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Isso não é África. Isso é o que o diabo está fazendo com a África. Na hora. E aí veio Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade minha para a tua vida. Não se conforme, porque isso não é África. Isso é o que o diabo está fazendo com a África. Isso não é o Brasil. Isso é o que o diabo está fazendo com o Brasil. E nós precisamos nos posicionar como cristãos, como homens e mulheres cristãos dessa terra, desse Brasil, desse lugar que Deus nos instituiu por herança. Foi aqui que seja Aracaju, e é Aracaju que nós vamos ganhar para Cristo, e é Aracaju que eu vou proclamar o Evangelho, e é Aracaju que eu vou ser testemunha de Cristo vivo em mim. É aqui, até que o Senhor me leve para onde Ele quiser. Vocês estão entendendo? Então Deus nos convida a fazer missões da melhor forma, e Ele vai compartilhar com você. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Eu agradeço desde já a oportunidade e eu sei que Deus falou com vocês. Ele só vai agora testificar o coração de vocês os passos a serem dados. O que você precisa ajustar aí para continuar fazendo, talvez, para fazer, para manifestar, eu não sei. Mas Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. E Ele quer ser esperança onde você estiver. Na sua casa, a começar da sua casa, dos seus pais, dos seus filhos, do seu marido. Seja testemunha viva. Não adianta falar, não fale. Só viva Cristo. Só viva Cristo. Pai, muito obrigada por essa noite, Senhor. Eu te agradeço, eu te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite. Obrigada, papai. E eu oro para que a tua palavra, ela venha, ó Deus, ser ruminada nessa noite aos corações dos meus irmãos. Ela venha realmente ser analisada, ela venha realmente ser mastigada, para realmente nos posicionarmos como homens e mulheres do Senhor. Eu não preciso estar na Coreia para transformar a Coreia. Eu posso transformar a Coreia a partir da minha vida, a partir da minha história, do meu testemunho. Ó Deus, se eu assim me posicionar como intercessora do Senhor, como mulher segundo o teu coração, respondendo à regeneração do Senhor na minha vida, ó Deus, eu posso transformar. Mas aqui em Aracaju o Senhor me levou, me trouxe novamente. E aqui frutificarei até que o Senhor levante meus pés. Pai, mas eu quero ser testemunha viva neste lugar.
Eu quero poder proclamar o teu evangelho neste lugar. Eu quero poder responder, ó Deus, como testemunha. Ó Deus, aonde o Senhor me levar, seja na minha casa, seja nos ministérios que o Senhor tem colocado em minhas mãos, seja nas igrejas aonde eu tenho passado, ó Deus, seja em tudo que o Senhor colocar em minhas mãos, Senhor. Me ensine, me ajuda a proclamar o teu evangelho, a permanecer firme, inabalável, Senhor, sabe, rejeitando toda a artimanha de Satanás, resistindo ao diabo para que ele fuja de mim, mas me fortalecendo no Senhor em todo o tempo, para poder proclamar o teu evangelho. Ó Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos meus irmãos nesta noite. E eu peço, ó Deus, que daqui saiam grandes missionários. Que daqui, ó Senhor, os pés de cada um dos teus filhos nesse lugar estejam queimados para proclamar, para serem testemunhas aonde eles estiverem. A começar da sua casa, por onde eles forem, não parar de falar desse teu amor. Não parar de falar, ó Deus, daquilo que o Senhor fez na vida deles. Dessa regeneração, dessa transformação, desse teu sangue derramado por nossas vidas, papai. Nós precisamos falar dessa libertação, da cura, da salvação, do teu amor incondicional e ver o Senhor, porque é o Senhor quem faz, não somos nós. Nós só somos o canal, Senhor. É o Senhor quem transforma, é o Senhor quem move o coração do homem, é o Senhor quem convence, segundo diz a tua palavra, o coração do homem. Então, papai, usa-nos, Senhor, como boca do Senhor, para convencer tantos outros ali. Ó Deus, que o teu Espírito convença através das palavras que sairão da nossa boca. Seja o teu Espírito conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe.